Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías, conselheiros, boa tarde, todos aqui reunidos. Agora, para a parte da tarde, do dia 2 de dezembro, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a gente continuando o nosso período de reunião, último do ano. O processo agora é o de número 39 de minha relatoria. O recorrente à Fazenda Nacional interessado é Barzan Advogados ME. O processo está na pasta. Vamos lá. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, acórdão 1803002556, terceira turma especial da primeira sessão, por meio do qual se decidiu por unanimidade dar provimento ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo. A decisão recorrida tem ementa aqui abaixo que eu transcrevi. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional em razão de aparente omissão sobre a extensão da decisão, em específico, se a mesma afastava com a reaquisição da espontaneidade a multa moratória. Os embargos foram rejeitados e no despacho foi consignado que, embora tenha havido a reaquisição da espontaneidade, não se verificou a hipótese de denúncia espontânea, razão pela qual a turma ACOR entendeu pela exigência da multa de mora em 20%, cuja cobrança foi transferida para o terceiro processo, conforme despacho de folhas 581 e 583. O presente processo ele versa sobre lançamento de ofício em decorrência de omissão de receitas, que redundaram em lançamento de RPJ-CSLL pela modalidade de lucro arbitrado, PIS e COFINS, com a imputação de multa qualificada de 150%. As razões da interposição do presente especial pela Fazenda decorrem da exclusão da multa de ofício, em razão de que o contribuinte teria readquirido a espontaneidade em virtude da existência de um período maior que 60 dias entre os termos de intimação fiscal e, uma vez espontâneo, teria apresentado DIPJ e DCTF retificadores sem, contudo, recolher os tributos devidos. Pugna na PFN que a decisão recorrida não apresenta a melhor solução para o caso, ao não acolher a tese manifestada em outras decisões que afastam a espontaneidade do contribuinte quando esse não efetua o recolhimento do tributo. Para tanto, indica como paradigma de divergência o 104.27775, onde ficou estabelecido que o vencimento do prazo de 60 dias, previsto no 7º, parágrafo 2º do 7235, é irrelevante quando o contribuinte declara o débito, mas não o recolhe. No mesmo sentido, o 106.17727, entende, então, portanto, a PFN, com base nos paradigmas, que deve prevalecer o entendimento de que a reaquisição da espontaneidade somente gera o efeito de excluir a multa de ofício se o contribuinte pagar o tributo com as devidas correções. A turma ACOR entendeu que houve reaquisição da espontaneidade e que, por ter apresentado as DCTF retificadoras durante o período da espontaneidade, com a indicação dos débitos confessados, não há mais lugar para autuação fiscal. De forma expressa ainda, a turma distinguiu as figuras da reaquisição da espontaneidade, de que trata 7235, que excluiu apenas a multa de ofício, o Instituto da Denúncia Espontânea, que confere o 138 do CTN, consignando que, uma vez readquirida a espontaneidade, pode o sujeito passivo lançar mão de várias medidas, tais como pagar, parcelar, compensar, integrar ou retificar a declaração ou confessar dívida. Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido para restabelecer a multa de ofício. O recurso especial foi admitido em sede de agravo, despacho de folhas 660 a 664. O sujeito passivo não apresentou contrarrazões, é o relatório. Então, no conhecimento, conforme já tratado no despacho de admissibilidade apresentado pela Fazenda, a matéria objeto de revisão diz respeito exclusivamente sobre a extensão da reaquisição da espontaneidade, de que trata o 7º, parágrafo 1º e 2º do 70235, e sua correlação com o Instituto da Denúncia Espontânea, que se refere ao 138 do CTN. Por sua vez, os precedentes invocados pela Fazenda Nacional não retratam, a princípio, de forma precisa a situação submetida ao julgamento. Já o acórdão 104.2775, apresentado como primeiro paradigma, trata de situação diversa, onde o sujeito passivo confessou débitos durante o procedimento fiscal, mediante parcelamento e alteração das declarações de rendimento, valendo-se de benefício estipulado PAES,
E no voto condutor do paradigma, porém, não há qualquer abordagem acerca das datas que demarcariam uma eventual reaquisição da espontaneidade, ou de quando o sujeito passivo promoveu o parcelamento e a retificação das declarações, o que já não se prestaria ao teste de aderência para caracterizar o dissenso jurisprudencial, a meu ver. Por sua vez, o segundo paradigma, o 106.16.727, possui a seguinte ementa. Aí eu transcrevo lá, IRPF, declaração retificadora apresentada após início, descaracterização da espontaneidade do contribuinte. Então, eu negritei as duas partes mais importantes aqui da ementa desse paradigma. Pois bem, de pronto, a análise da ementa, entendo, seria suficiente para demonstrar que a situação fática não se subsume também ao teste de aderência, visto que a apresentação das declarações retificadoras com o pagamento do imposto ocorreu após regular início do procedimento de fiscalização. E por essa razão não houve caracterização da espontaneidade, por consequência lógica foi mantida a multa de ofício. O voto condutor do paradigma não deixa dúvidas sobre situação diversa, que resultou na manutenção da multa de ofício. Então, o primeiro ato de ofício do inciso 1, do 7º, do 70.235, corresponde ao início da ação fiscal, do qual o contribuinte teve ciência com o AR de folhas 35. No entanto, no presente caso, o contribuinte apresentou declarações retificadoras tão somente em 30/8/2005, ou seja, quando já havia procedimento fiscal em andamento, não havendo mais a possibilidade do contribuinte proceder à revisão das DIRPF submetidas a procedimento administrativo de fiscalização. Assim, a apresentação das declarações retificadoras após a instauração do procedimento de ofício não tem o condão de afastar a infração apurada, bem como as sanções e acréscimos legais decorrentes do lançamento de ofício. Por seu turno, submetido à análise de agravo, conclui o respectivo despacho que dois motivos dariam margem à caracterização da divergência. Há ao menos duas premissas que podem ser cogitadas para a conclusão assim exposta. O início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade, ainda que não promovida outra intimação depois do recurso de prazo de 60 dias. 2. A apresentação de declarações retificadoras, desconsiderando-se a existência dos pagamentos antes noticiados, não é suficiente para impedir o lançamento de ofício dos valores nela confessados. Contudo, por qualquer desses ângulos, confirma-se a divergência arguída na medida em que, no acórdão recorrido, o crédito tributário foi exonerado em razão da ocorrência concomitante de reaquisição de espontaneidade por inoperância da fiscalização e retificação das declarações. Com todas as vênias, diante dos dois paradigmas que não resistem aos testes de aderência, as premissas trazidas no agravo para caracterizar a divergência trazem consigo o fato de que, no recorrido, o crédito tributário foi exonerado em razão da ocorrência concomitante de reaquisição da espontaneidade por inoperância da fiscalização e retificação de declarações. A divergência jurisprudencial, como disse a benção, se caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação. Com efeito, os dois paradigmas tratam de situações fáticas diversas, conforme acima demonstrado. As soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados. Nesse sentido, com todas as vênias, entendo que o recurso especial da PGFN não deve ser conhecido. Então, nesse momento, eu voto por não conhecer do recurso da PGFN.
Eu que dei seguimento, né, ao recurso especial na análise do agravo. Foi. Por isso que eu pedi todas as vezes. É interessante que se a gente somasse os dois paradigmas, conseguiria caracterizar a divergência. Mas, de fato, nenhum dos dois é a situação do caso, né? Aqui, a contribuinte readquire a espontaneidade, é aplicada a eficácia retroativa da reaquisição da espontaneidade para validar as declarações que ele fez antes, quando ainda não estava espontâneo. E aí, o que existe no primeiro paradigma, no 104.2775, que me incomoda aqui, em negar conhecimento, é que ele endossa a tese da Procuradoria. Entretanto, se depois de iniciado o procedimento fiscal, solicitando esclarecimentos, o sujeito passivo venha prestá-los e não realiza o pagamento do tributo pendente dentro do prazo de espontaneidade, o prazo de 60 dias se torna irrelevante, já que a responsabilidade somente é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Então, essa afirmação endossa a tese da Procuradoria, de que não basta a apresentação de declaração, que ele tem que efetuar o pagamento para ter os benefícios pretendidos, aqui, no caso, a exclusão da multa que foi dada pela turma ACO. Então, o problema é que esse não era... A gente tem uma dessemelhança anterior, né, que é o fato que pode conduzir a essa frase ser um obter dictum, né, já que não é o caso não era de reaquisição da espontaneidade. Então, isso pode afetar a decisão do colegiado, né? Na verdade, não encaixa. Eu fui relatora na DRJ desse processo. E toda a discussão veio em cima do que origina a reaquisição da espontaneidade. Mas aí é outra questão, né? Aí é o mérito. Mas como se sucedeu a discussão no recorrido, é que eu não consigo enxergar e trazer essa matéria, devolver essa matéria para a Câmara Superior. Vou acompanhá-la pelas conclusões, porque essas circunstâncias fáticas diferenciadas dos dois paradigmas afetam o que a gente consegue extrair deles como decisão, né? A gente conduz para essas referências que me levaram a dar seguimento em sede de agravo, a possibilidade delas serem só obter dictum, já que não são as circunstâncias do fato, né? Eu não consigo atribuí-las como razão de decidir dos paradigmas, já que elas são referências colocadas fora das circunstâncias fáticas que foram analisadas pelo colegiado. Então, como eu acho que esse contexto tem influenciado o meu conhecimento em outras circunstâncias, né? Quer dizer, eu estou evoluindo para construir os meus parâmetros de conhecimento também sob essa ótica, eu vou acompanhá-la pelas conclusões para não conhecer. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora, eu tendo a considerar também que se a circunstância fática não era a que estava sendo julgada, é um obter dictum da decisão, e até quando eu estava na turma baixa, até aqui, né, se tiver alguma coisa que eu não concordo no voto, mas não é o caso, eu não vou pelas conclusões só porque está mencionado lá. Então, assim, até como precedente de decisão, né, eu estou decidindo o caso.
Se o relator fala algumas outras coisas com quais casos eu não concordo, mas que não se aplicam ao caso, eu não vou. Então, acho que os julgadores ali também não foram pelas conclusões, e não divergiram dessa frase, porque não era o caso. Então, não, assim, e não que aquilo tenha sido o precedente firmado. Então, por isso, pela minha conduta que eu adoto internamente também, considero isso como obter dictum com a relatora. Ok, conselheira Viviane, como vota? Eu vou acompanhar a relatora. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, sem ressalvas. Bom, então ficou negado o conhecimento por unanimidade e pelas conclusões Edeli. Ok? Então vamos passar para o número 40 da pauta. Edeli, pois não. Registro, eu acho que o Caio está com obstrução física de microfone. Pode testar de novo, Caio? Testando. Está meio longe. Peraí que eu vou dar uma resolvida. Uhum. Obrigada, Edeli. A minha concentração... Só um minuto. Está longe. Qual que vamos agora? Desculpa. 40. Só um segundo. Tá ficando legal a filmagem, cara. Lava Jato aqui, né? Ao vivo, né? Como é? Quem sabe faz ao vivo. Pois é. E agora, melhorou? Não, acho que você vai ter que sair e voltar. Vou pedir para interromper a gravação. Isaías, você pode interromper a gravação, por favor?